Amém. Nessa noite quero falar com os irmãos sobre o tema, os irmãos receberam, abundante graça. E o que é abundante, irmãos? No dicionário, tenho pesquisado bastante o dicionário esses dias, e abundante significa grande quantidade, cheio, farto, transbordante ou numeroso. E o que é graça? Graça é favor que se recebe, é dádiva, presente. Dádiva é presente. É dom de Deus, salvação e capacitação. Então o que é graça, irmãos? Graça nada mais é que o Senhor te capacitar a fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Graça nada mais é que o Senhor fazer no seu lugar e você vê o favor e o agir de Deus e a graça de Deus em todas as coisas. Amém? Então eu quero falar sobre esse tema nessa noite, abundante graça. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje sobre Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, mas nós vamos ler antes Gálatas e Tiago. E eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos nessa noite, amém? Glória a Deus pela mídia, os irmãos têm sido muito bênção nessa igreja. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, ou errante, ou pecador. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O grande perigo nosso, irmãos, é nós colocarmos o nosso mérito ou a nossa justiça própria, ou a nossa razão no lugar do favor de Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, o que Cristo fez na cruz foi em vão, foi inútil. Então não venha, todas as vezes que você coloca a lei em primeiro lugar, ou você coloca a lei como prática atual, você está anulando aquilo que Cristo fez ao seu e ao meu favor. Então Paulo diz o quê? Eu não anulo a graça de Deus, colocando a lei em primeiro plano, porque se eu fizer isso, eu estou querendo dizer que o que Jesus fez na cruz foi em vão. Parece algo tão simples, mas será que existe alguns momentos na minha e na sua vida que nós anulamos a morte e a ressurreição de Cristo para aplicar a lei ou aplicar nossa razão, nossa justiça própria, o nosso orgulho? O grande perigo nosso, irmão, sabe o que é? Não é você ser falho e você ser pecador, mas o grande perigo nosso é estar cheio de razão, orgulho e justiça própria. Sabe o que anula o favor de Deus na nossa vida? Não é você ser alguém que erra, mas o que anula o favor de Deus na sua vida é a justiça própria, a razão e o orgulho. Quando Paulo diz assim, eu não anulo a graça de Deus colocando a lei, porque a partir do momento que você aplica a lei, você está querendo dizer assim, Deus, eu não preciso da sua graça, eu não preciso do seu favor, eu consigo, eu sou capaz, eu sei resolver as coisas. E quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está anulando a graça e o favor de Deus. A graça e o favor de Deus não é para quem é capaz. A graça e o favor de Deus não é para quem merece. A graça e o favor de Deus é para quem realmente não merece, não é capaz. Eu preciso da graça de Deus, porque eu não mereço e eu não sou capaz. Você já parou para pensar nisso? Se você em algum momento você acha que você é capaz ou que você merece, então a graça não serve para você. Então você precisa viver debaixo da lei. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, porque algo que você precisa realmente estar de acordo comigo é que a graça ela sempre existiu. A Bíblia diz desde quando Deus criou todas as coisas, façamos, ou seja, está falando no plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz lá também no início em Gênesis que o Espírito de Deus pairava, andava sobre as águas, ou seja, sempre estava a Trindade. Então nós precisamos entender que a graça de Deus ela sempre existiu.
E muitas vezes a gente acha que a lei veio primeiro. Não, a lei só veio, sabe por quê? Repita isso comigo: dureza do coração do homem. Não existia lei. Sabe quando que existiu a lei? A lei, ela existiu quando o povo saiu do Egito e quando eles estavam no deserto. O povo, cheio de orgulho e razão própria, se achou capaz, se achou merecedor e achava que conseguia. Então, por causa da dureza do coração do homem, Deus chama Moisés no Monte Sinai, escreve sobre as tábuas os 10 mandamentos. Não existia mandamento, não existia lei antes disso. Sempre era a graça de Deus. A graça de Deus existe desde o início. Então às vezes a gente acha que a graça de Deus é no Novo Testamento. Não, a graça de Deus sempre existiu. Mas hoje a nova aliança vive debaixo da graça, porque a velha aliança rejeitou a graça de Deus. Irmãos, lá no Monte Sinai, Deus deu 10 mandamentos resumidos para Moisés. Mas se você for ver a lei judaica, eles têm 613 mandamentos. E sabe o que diz Tiago? Tiago 2,10, não precisa abrir, diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então muitas vezes você se acha o cara, você se acha capaz, porque você nunca matou ninguém, você nunca roubou, você nunca se prostituiu, e você aponta o dedo para alguém que fez isso. Mas será que você nunca errou? Porque a Bíblia diz: aquele que errou em um ponto, ele quebrou todas as leis, assim como qualquer outro. Então você já parou para pensar que muitas vezes nós apontamos o dedo para alguém que cometeu um pecado grave ao nosso entendimento, porque Deus não mensura, mas nós mensuramos o pecado, quanto que é bom, quanto que é grande, quanto que é ruim. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,10 que aquele que falhar em uma lei, ele errou em tudo. Então a grande questão é: nós queremos viver debaixo da lei ou nós queremos viver debaixo da graça? Parece tola essa pergunta, mas o povo, eles teve a oportunidade lá no deserto de viver debaixo da graça, o maná caindo, a roupa não se desgastando, a nuvem cobrindo o sol que aquecia, a sarça ardente trazendo calor no meio do frio no deserto à noite. Mas sabe o que eles rejeitaram? Eles achavam que eles eram capazes. Talvez parece besteira isso que eu vou te falar, mas será que em algum momento na minha e na sua vida nós estamos anulando a graça de Deus? Porque em algum momento nós achamos que nós somos capazes, nós conseguimos, nós aprendemos, nós somos responsáveis. Lembra disso, irmãos: o que impede o favor de Deus na nossa vida, sabe o que é? Anular a graça. E como que eu anulo a graça? Todas as vezes que eu rejeito o sacrifício de Jesus. Como eu anulo a graça? Todas as vezes que eu acho que eu consigo e eu não preciso daquilo que Deus fez por mim. Será que em algum momento da sua vida você tem anulado a graça de Deus? Porque o que Paulo diz lá em Gálatas 2? Se você anular a graça, se você valorizar ou você colocar a lei acima da graça, você está anulando o sacrifício de Jesus. Sabe quando que nós anulamos a graça? Quando nós queremos pagar sacrifício, penitência para Deus. Porque Deus, eu quero mostrar que eu sou capaz. Deus, eu quero mostrar que eu sou responsável pelos meus atos. Foi o que Judas fez. Judas errou e ele quis provar que ele era capaz de resolver o problema. Será que em alguns momentos você está cheio de justiça própria e razão? Que você quer provar que você está certo? Você quer provar que você não é pecador? Você quer provar que você consegue reverter a situação? E Deus não te chamou para provar nada, meu irmão. Deus só te chamou para você reconhecer que você não é capaz e que você precisa da graça no favor dEle. Sabe quando que eu anulo a graça de Deus? Quando eu deixo a humildade de lado para encher de orgulho e justiça própria e dizer: não, eu vou mudar essa situação, eu vou resolver, eu vou dar a volta por cima, eu vou ser capaz. Sabe o que é isso? Você está dizendo: para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso da graça? Para que eu preciso da cruz vazia? Não, eu pago o sacrifício, eu resolvo o problema. Então quantas vezes, irmãos, talvez nós temos impedido a graça e o favor de Deus por causa da nossa justiça própria? Quantas vezes talvez nós temos impedido o favor de Deus na nossa vida porque nós se achamos merecedores e capazes? O grande problema daquele povo no deserto foi isso. Eles eram pessoas de coração duro, pessoas que não reconheciam o que Deus estava fazendo, só reclamavam, só murmuravam e não conseguiam agradecer nada que Deus fazia. Dureza de coração, justiça própria, orgulho, razão. Então sabe o que Deus faz? Já que vocês são tão bons assim, então espera aí, já que vocês são responsáveis, espera aí,
eu vou resolver o problema de vocês, então vocês vão fazer conforme o merecimento. O nosso grande perigo é isso, irmãos. Muitas vezes nós vivemos como se Jesus não tivesse morrido na cruz. Muitas vezes nós vivemos como se Jesus nunca tivesse feito nada a nosso favor. Pare com isso, comece a voltar, a olhar os seus olhos para a cruz e ver que a cruz está vazia. Comece a voltar os seus olhos para o Senhor e ver que Ele já pagou o sacrifício. A Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas Ele pagou com o sangue dEle, que não tem preço. Pare de anular a graça de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para viver debaixo da abundante graça. E muitas vezes as pessoas dizem, mas graça é porta larga, viver debaixo da graça é oba-oba. Depende. Se você está invertendo, se está distorcendo a palavra de Deus, sim. Tudo você pode distorcer a palavra de Deus, até debaixo da lei. Agora, se você viver a essência, se você viver o propósito de Deus, realmente você vai ver o favor de Deus em todas as áreas. E você não vai usar isso como colocar na conta da graça ou criar isso como uma muleta na sua vida. Eu estou debaixo da graça. Não, a partir do momento que você entende o favor e a graça de Deus, você vai ter uma vida de excelência, uma vida abundante. Abra sua Bíblia, eu quero ler bastante hoje. Nós vamos ler Romanos, capítulo 5, 6 e 7. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Quem achou, diga amém. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão. A transgressão de um só é Adão aqui. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos continuar lendo, mas espera aí. Por causa do pecado de um homem, Adão, nós colhemos uma grande consequência. Mas por causa da vida, da graça e do presente de Deus, através de um único homem, Cristo, nós recebemos salvação e vida. Olha o que diz 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos, Cristo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada ou mostrada. Mas onde aumentou ou abundou o pecado, superabundou ou transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, esse livro é poderoso. Leia, faça um propósito, leia Romanos inteiro na sua casa. Romanos aqui capítulo 5, no versículo 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E desde o primeiro versículo aqui que eu li, do 17 até o 21 aqui, você vê que está dizendo o quê? Que por causa de um homem que pecou, todos nós fomos pecadores. Mas, por causa de um homem que se entregou e deu a vida, hoje nós temos vida. Por causa de um homem que pecou, nós somos pecadores, Adão. Mas por causa de um homem que deu a sua vida como sacrifício, nós somos justificados. Sabe o que é isso? Graça, favor. Algumas pessoas me perguntaram esses dias, mas por que Deus teve que fazer tudo isso? Não era somente Deus se arrepender e falar, deixa quieto, eu vou te perdoar, não precisa mais fazer nada. Preste atenção, Deus é fiel e justo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Preste atenção, se Deus chegasse para Adão e falar, Adão, quer saber? Pensando bem, deixa para lá o que eu falei. Você acha que o diabo ia usar disso como artimanha para pegar e apontar o dedo e falar, então quer dizer que você também mente? Quer dizer que você muda de ideia? Deus é justo e fiel. Uma outra coisa importante, irmãos, você entender. Qual a garantia que você tem na palavra de Deus se Deus tivesse voltado atrás com Adão? Como você teria a garantia que você é salvo hoje? Sabe por que você tem a garantia que você é salvo hoje? Porque Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Então sabe qual é a garantia que você é salvo?
Porque Deus, Ele é Deus de palavra e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Você nunca vai ver Deus pegando e voltando, tirando a palavra ou mentindo. Sabe por quê? Se Ele tivesse feito isso, Ele estava dando motivo para Satanás pegar e falar: ah, tá vendo? Ó, você disse algo e não cumpriu. Então Deus cumpriu. Falou que se o homem comesse, morreria. O que aconteceu com Adão? Morreu. Mas qual que era o propósito? Isso, plano da redenção, está no curso de maturidade aqui. O plano da redenção é o quê? Deus mandar o Filho dele para mudar, para entregar como um sangue inocente, para derramar um sangue inocente, para poder perdoar todo o povo. E foi isso que Deus fez. Senão eu e você iríamos sofrer a mesma consequência de Adão. Amém? Então entenda isso, o propósito foi cumprido e aquilo que Deus falou aconteceu. E da mesma forma que Deus falou com Adão aconteceu, quando Deus envia Jesus, acontece. Qual é a garantia que eu e você somos justificados, somos salvos? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é irrevogável. A palavra de Deus é verdade absoluta. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Então, se Deus diz que você é salvo, você é salvo. Se Deus diz que você é liberto, você é liberto. Se Deus diz que você é curado, você é curado. Sabe qual é o grande problema? Não é Deus mudar de ideia, mas é nós acreditarmos naquilo que Deus diz a nosso respeito. Então, você precisa começar a viver a abundante graça de Deus. O que a palavra de Deus diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Vamos trocar a palavra pecado e graça. E assim, no meu entendimento aqui, pecado e graça são antônimos. Antônimos, a Ana Paula é professora aqui, antônimos é diferença, o contrário, né? Então vamos lá. Então se você falar onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o contrário, é totalmente o oposto. Então vamos fazer a mesma coisa na nossa vida hoje. Onde abundou a mentira, superabundou o quê? Verdade. Onde abundou a enfermidade, superabundou o quê? Onde abundou a pobreza, superabundou o quê? Riqueza ou prosperidade. Onde abundou a morte, superabundou o quê? Onde abundou a tristeza, superabundou o quê? É exatamente isso que o Senhor está falando através da vida de Paulo. Onde teve uma grande tragédia, vai superabundar muito mais o favor e o agir de Deus e a restauração. Sabe qual é o nosso grande problema? Muitas vezes nós focamos na primeira parte, abundou o pecado. Está vendo? Ó, tem muito pecado, deixa quieto. Não, mas termina de ver a frase, diz: onde abundou o pecado, não é o fim. Superabundou a graça, o favor, o perdão, a restauração. Então entenda, eu lendo isso, eu entendo que pecado é o antônimo de graça, é o contrário. Porque graça não tem nada a ver com pecado. Tem muitas pessoas que se apoiam na graça para viver o pecado. Não, não tem nada a ver. A graça é favor, agir e excelência. Amém? Então isso é a abundância de Deus. Viver debaixo da graça é ter uma vida abundante, é uma vida cheia. Para de viver como se Jesus não tivesse nascido. Para de viver como se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Para de viver como se você continuasse a ter que fazer sacrifícios, irmãos. O sacrifício já foi feito. Para de insistir naquilo que não precisa mais. A Bíblia diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, o agir, o favor de Deus está sobre a sua vida. Sabe o que você precisa? Apenas crer e receber e aceitar. Não é Deus que não está te dando, é você que não está recebendo. Essa é a diferença. Às vezes você acha que Deus não quer me dar. É a grande mentira que você fala. Deus já te deu há 2019 anos atrás na cruz. Ele te deu tudo. Ele te deu restauração, Ele te deu vida. Não é Deus que não quer te dar. É você que não acredita para receber. Então muitas vezes, irmãos, eu vejo que as pessoas, elas se apoiam na graça para falar: a igreja que fala de graça é oba-oba, é porta larga. Se eu começar a pregar sobre a graça, os irmãos vão começar a viver no pecado. É outra grande mentira. Olha o que diz o versículo seguinte, Romanos 6:1. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Preste atenção nisso, versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Irmão, sabe o que é isso? Para de se apoiar na graça para continuar vivendo a sua vida errada. A graça é favor, a graça é agir, e a graça é excelência. Pare de se apoiar na graça para viver um caráter distorcido. A Bíblia nunca diz que a graça é oba-oba. A graça diz, através de Paulo, o que diremos então? Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos continuar pecando? Vamos continuar fazendo coisa errada para que aumente mais a graça? O que Paulo diz? De maneira nenhuma. Porque nós morremos com Cristo. Nós somos batizados em Cristo e nós morremos com Ele. E da mesma forma que nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Onde não há mais morte, hoje há vida. E se eu tenho a vida de Cristo, eu sou a imagem e a semelhança dEle, eu vivo o que Cristo vive. A Bíblia diz que eu já fui crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas usam da graça para distorcer o evangelho, mas a graça é favor. A abundante graça é vida abundante, é vida excelente, é vida de caráter, é vida de santidade. É tempo de nós realmente vivermos a verdadeira graça, o favor, o agir, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Graça, ela tem várias funções na nossa vida. A graça não é um estilo apenas, a graça é a própria vida de Deus. A graça nada mais é para te capacitar aquilo que você não é capaz. A graça é para te dar o que você não é capaz. Você não era capaz de se salvar, então Deus te deu a graça para que você pudesse ser salvo. Você não era capaz de liderar uma célula, então através da graça de Deus Ele te capacita para que você lidere. Não tem nada a ver com você. Pare de pensar que você conseguiu. Não se iluda com isso. O meu grande desafio todos os dias é saber, não é o Douglas que falou aquilo, não é o Douglas que sabe, não é o Douglas que estudou, mas é a graça de Deus na nossa vida. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com a nossa excelência. Também, isso ajuda, mas sem a graça de Deus não importa, não funciona, não tem nada a ver. Então nós precisamos realmente viver debaixo do favor da graça, irmãos. E viver debaixo do favor da graça, sabe o que é? Se parecer com Cristo. Viver debaixo da graça, sabe o que é? As pessoas olharem em nós e ver realmente a semelhança em Cristo. Falar, você se parece com Ele. Realmente nós nos parecermos com Ele em todas as coisas. Cristo é vida, então as pessoas precisam ver vida em nós. Cristo, Ele é excelência, então as pessoas precisam ver excelência em nós. Irmãos, nós estamos naquela obra todos os dias. E conversando com os irmãos, nós temos feito com excelência, não é porque nós somos bons, mas porque nós entendemos que Jesus Ele é excelente e Ele não faz nada de qualquer jeito. Aplica isso na sua vida em todas as áreas. Seja como Jesus, deixa a graça e o favor de Deus agir sobre a sua vida. Deixa você se parecer com Ele em todas as coisas. Sabe, não coloca na conta da graça a falta de compromisso. Não coloca na conta da graça a falta de caráter. Deus já me perdoou, Deus me amou. Tá bom, mas a graça é você se parecer com Ele. Quantas vezes, mas estou na graça. Deus sabe de todas as coisas, sabe. Ele está vendo também a maldade do seu coração de você se desfrutar da graça de uma forma indevida ou errada. Amém? Olha o que diz Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Irmão, sabe como que você peca? Quando você vive debaixo da lei. Algumas pessoas dizem, mas se você pregar a graça, as pessoas vão viver no pecado. Não é a graça que faz você viver no pecado, mas é a lei. O que nós lemos lá atrás? Que a lei, ela ressalta o pecado, ela mostra o pecado, ela mostra que você é um grande pecador. Mas a graça, ela te faz o quê? Viver debaixo do favor e viver uma nova vida em Cristo. Então olha o que Paulo diz aqui. Pois o pecado não os dominará mais. Por quê? Porque você não vive mais debaixo da lei, mas você vive debaixo do quê? Da graça.
Sabe quantas vezes você luta para dar certo alguma coisa? É porque tem muita força do seu braço. Sabe porque muitas vezes você está se esforçando para as coisas acontecer? Porque a lei é difícil cumprir. É difícil andar a 60 por hora, é difícil parar no farol vermelho à 00:30. É difícil, sabe porque a lei é uma grande tentação. Agora, debaixo da graça é favor, não tem preocupação, não tem medo, mas tem descanso. A graça traz descanso sobre a sua vida, enquanto a lei ela te traz preocupação. Na lei, trazendo para a realidade natural do trânsito, que você precisa cumprir, tá? Não vem falar, passei no farol porque eu estou na graça. Mas, na questão natural do trânsito, vamos lá, a lei te traz preocupação. Passei no farol vermelho, ih, será que tinha radar? Será que tomei multa? Ih, estava mais de 60, será que tinha radar móvel lá? A lei é dessa forma na nossa vida espiritual também, irmãos. Cheio de preocupação. Meu, será que vai dar certo? Será que Deus me ama? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus vai me abençoar naquele novo emprego? Isso é lei. Agora sabe o que é graça? Graça é descanso. Sou tão amado, Deus tem que cuidar de mim em todas as coisas. Porque não tem nada a ver com quanto que eu sou capaz, mas tem a ver com quanto que Ele é capaz. Quando você vive debaixo da graça, você desfruta e você descansa. Mas enquanto você vive debaixo da lei, você precisa testificar e certificar a todo momento. Será que estou fazendo certo? Será que Deus me ama? Será que eu fiz legal? Será que Deus se agradou nesse momento? E você vive uma constante luta dentro de você. Mas o que Paulo diz? Quem vive debaixo da lei vive no pecado. Mas quem vive debaixo da graça não vive mais no pecado. Porque não é a lei do pecado que te domina, mas é o quê? A lei do Espírito. O que é a lei do Espírito? A vida de Deus. Quem vive debaixo do favor da graça de Deus vive uma vida excelente, vive uma vida abundante. Nós não estamos mais debaixo da lei, meus irmãos, mas nós estamos debaixo do quê? De Cristo. E quem está debaixo de Cristo é o quê? Justificado. Por muitas vezes eu ouvi alguns irmãos chegar para mim e falar: ah, mas a Bíblia diz que não foi encontrado nem sequer um justo. Em alguns contextos. Eu disse, independente do contexto, a partir do momento que existe Cristo, a Bíblia diz que Ele nos justificou, ou seja, quando olha para o Douglas, não vê mais o Douglas pecador, mas vê Cristo em mim. Então eu me pareço com Ele, eu sou justificado nele. Não é porque eu sou justo, mas porque Cristo é justo. A partir do momento que você entende viver debaixo do favor de Deus, você não vai querer mais viver uma vida de pecado. Você não vai querer mais viver uma vida destruída. Você não vai querer mais viver uma vida mentirosa. Sabe por quê? Porque a graça de Deus te constrange. Por muito tempo debaixo da lei, você parava de fazer uma coisa errada porque você tinha medo. Você tinha medo de ir para o inferno, então você falava, se eu fizer, Deus vai me condenar. A coisa mais horrível que tem na vida é você fazer algo por medo. Mas sabe o que é graça e favor de Deus? É você não fazer, sabe por quê? Porque você sabe que você é amado, você sabe que alguém se importa com você. Sabe por que eu não traio a minha mulher? Não é porque eu tenho medo dela, mas eu não traio a minha mulher porque eu sei que eu sou amado e eu tenho tudo que eu preciso. É a mesma coisa com Deus. Sabe por que eu não peco mais? Sabe por que eu não vivo mais uma mentira? Não é porque eu tenho medo de Deus ou porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas é porque eu entendi que eu sou amado e eu tenho tudo que eu preciso nele. Você precisa mudar a sua mentalidade, o contexto na sua vida. Pare de viver uma vida com Deus com medo. Eu não vou fazer porque Deus vai me castigar. E comece a viver uma vida de graça e favor e desfrute. Eu não vou fazer mais porque Deus me ama tanto, Ele me perdoou, Ele me restaurou e Ele tem um plano muito melhor do que isso que eu estou fazendo. Isso é favor, isso é graça de Deus. Isso é abundante graça. Nós precisamos viver debaixo desse favor, de uma vida abundante, irmãos, de uma vida realmente cheia de Deus. Olha o que diz Romanos 6,15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Lembra que Paulo disse isso em Romanos 6, 1 a 8, Paulo estava dizendo exatamente isso. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. O que Paulo diz novamente aqui em Romanos 6,15? E então, falando mais uma vez, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? A resposta mais uma vez é o quê? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Irmãos, você decide quem que você quer ser, escravo ou servo. Se você é escravo ou servo do pecado, você vai viver uma vida de morte e de destruição.
Mas quando você vive uma vida debaixo da graça, do favor de Deus, você é servo de Cristo, você vive debaixo da lei de Cristo, você vive debaixo do favor, do Espírito de Cristo. Então o que diz aqui? De maneira nenhuma, nós nascemos de novo, nós não temos mais uma vida velha, nós nascemos de novo, nós nascemos hoje em Cristo, nós temos uma nova vida, nós somos libertos, nós somos restaurados, hoje é uma nova vida em Cristo. Sabe o que você precisa trazer para a sua realidade, irmão? Você não é mais aquela pessoa lá atrás, você nasceu de novo, você mudou de vida. Hoje, você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas você está debaixo da lei do Espírito, que é a vida de Deus. É tempo de você mudar sua mentalidade. Para de viver como escravo do pecado, você não é mais escravo do pecado. Para de viver como servo do Egito, você não é mais servo do Egito. Hoje você está debaixo do desfrute de Deus. O grande problema é a mentalidade, irmãos. Muitas vezes nós vivemos esquecendo do que Cristo fez e vivendo debaixo da lei do pecado ainda. É exatamente o que nós lemos lá em Gálatas. Quantas vezes nós estamos anulando a graça de Deus? Por quê? Porque nós queremos olhar para trás. Foi exatamente o que o povo no deserto fez. O povo ficou olhando para trás. Deus estava mandando favor, Deus estava mandando provisão, Deus estava mandando graça, Deus estava sustentando, Deus estava cuidando, Deus estava guardando, Deus estava libertando, Deus estava preservando a vida deles, Deus estava curando, Deus estava fazendo tudo. Mas o que eles estavam vendo? Lá atrás estava tão gostoso, lá atrás tinha comida, lá atrás tinha descanso. E eles eram escravos do pecado. O Egito significa pecado. Quantas vezes nós estamos vivendo da mesma forma, irmãos? Deus está fazendo tanta coisa no nosso meio, mas nós estamos olhando para trás, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, nós só conseguimos ver problemas. Sabe o que é isso? Anular a graça, anular o favor. Será que existem algumas áreas que Deus tem sido tão gracioso na sua vida, mas você não consegue enxergar isso, você só consegue ver a tragédia, você só consegue ver a desgraça, e você não consegue ver o favor de Deus em nada? Olha o que diz Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados ou libertos do pecado e se tornaram escravos, servos de Deus. Escravo significa servo. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Sabe o que é isso? Graça, abundante graça. Não viver mais na lei do pecado, mas viver no Espírito, na lei do Espírito. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus para nosso Senhor. Sabe, irmãos, não viva mais debaixo da lei do pecado, não viva mais debaixo da mentira, não viva mais debaixo... Sabe, eu separei vários versículos nessa noite, porque muito mais que as minhas palavras vale o que é a palavra de Deus. Então eu não quero te mostrar apenas com exemplos meus, mas eu quero te mostrar através da palavra. E para finalizar, eu quero ler mais um texto em Romanos, o último texto que eu vou ler. Eu queria que você lesse comigo Romanos capítulo 8, versículo 1. E eu te desafio, separe uma semana, leia Romanos inteiro na sua casa. Um livro poderoso, vai te ensinar demais. Eu estava lendo, só anotando e separando textos sobre Romanos, porque tem tudo a ver com a graça e o favor de Deus na nossa vida. Amém? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Presta atenção, vamos continuar lendo, mas... A lei do Espírito, Espírito letra maiúscula, o que é? O Espírito de Deus, não é o Espírito do homem. O Espírito do homem não está falando isso aqui, está falando do Espírito de Deus, amém? Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez o quê? Enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção nisso, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, ou o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu queria finalizar falando desse versículo mais uma vez, versículo 5, presta atenção nisso. Quem vive segundo a carne tem a mente ou tem os pensamentos voltados para o que a carne deseja. Que é isso? A lei do pecado, a lei de viver debaixo da lei.
Mas quem vive de acordo com o Espírito, a lei do Espírito, a lei de Deus, a lei de Jesus, tem a mente voltada para quê? Para o que o Espírito deseja. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Talvez você está cheio de pensamentos na sua cabeça, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Mas irmãos, você nasceu de novo, você tem uma nova vida. E o Senhor te chamou para viver uma vida abundante, uma vida debaixo do favor da graça de Deus. E a Bíblia diz que quem vive com a mente voltada para a carne, quem vive de acordo com a segunda carne, ela vive o quê? Sempre com desejo na carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, e o Espírito, letra maiúscula, vive voltado para o Espírito. Sabe o que é graça, irmãos? É você saber que você é amado. Sabe o que é graça, irmãos? Você saber que não há mais condenação. Sabe o que é graça, irmãos? Você não viver mais debaixo da lei do pecado, mas sim da lei do Espírito de vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e por muitas razões você tem usado a sua justiça própria para tomar decisões. Isso anula a graça. O que mais anula a graça não é o quanto que você é falho e pecador, mas o que anula a graça de Deus na sua vida é a sua justiça própria, a sua razão e o seu orgulho. O povo foi introduzido na lei porque eles foram duros de coração. Talvez seu coração endureceu em tantas coisas. Talvez a sua experiência, a sua razão, o seu conhecimento fez com que você anulasse a graça de Deus. Mas eu quero te convidar nessa noite você voltar a viver a abundante graça de Deus. Você realmente viver o favor. Não importa se você consegue, você não consegue, mas você entender que o favor de Deus está liberado sobre a sua vida. E se você realmente reconhece que você precisa do favor de Deus, eu queria te convidar a você ficar em pé no seu lugar. Você reconhece que você sem a graça de Deus não é nada. Ou seja, eu sou o primeiro a ficar em pé aqui. Queria te convidar a você fechar seus olhos e falar: Jesus, eu quero a sua graça. Derrama sobre mim a abundante graça do Senhor nessa noite. Não quero mais viver debaixo da lei do pecado, da lei da morte, da velha aliança, mas eu quero viver debaixo da lei do Espírito, que é vida, é graça, é favor, é abundância. Deixa o Senhor te trazer vida nesse momento.